que aceitaram a mensagem bíblica de salvação, ela diz que quase todos os que professam crer na verdade presente não se acham preparados para compreender a obra de preparação para este tempo. Olha, se ela faz o alerta de que quase todos estão despreparados, é meu dever como pastor da igreja preparar você para esse tempo. De fato, a obra do ministro, do servo de Deus, é criar um ambiente adequado para que os fiéis filhos de Deus desenvolvam-se na fé, mas isso não é possível de forma plena, corporativa, total. No fim das contas, cada um acaba decidindo e é árbitro do seu próprio destino. Mas é meu dever preparar a minha igreja, aquela que está no momento sob os meus cuidados. Devemos com urgência, diz ela, buscar esta experiência e esse preparo, pois Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estaríamos nós preparados para enfrentá-la? Estamos dizendo que inevitavelmente joio e trigo vão juntos e misturados até o final, de que há um processo de seleção que é efetuado diretamente pelo Senhor. Mas quais seriam as causas da sacudidura? Quais são as características da sacudidura? O que de fato sacode o povo de Deus? Como que a palha é levada pelo vento e o grão permanece na peneira? Como que isso se dá? Como que isso se dá? Aperte os seus cintos. Há pelo menos aqui 7 razões que eu queria considerar com você. A primeira delas é resistência à mensagem de Laodiceia. Você conhece? São os que ouvem a advertência feita à igreja de Laodiceia, mas que não dão bola para ela. Que advertência é essa? Conheço as tuas obras. Você não é frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é mono e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas você diz, eu sou rico, de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A visão inflacionada de si mesmo, o apoio em apenas acreditar na fé, acreditar na doutrina, acreditar na mensagem, isso de forma nenhuma é suficiente. Mas aqueles que professam ser do povo de Deus e marchar com o povo de Deus, desenvolvem uma característica de arrogância, apoiando-se em seus próprios feitos religiosos, em sua frequência à igreja, em sua devoção ao sábado, em sua fidelidade no dízimo, em seus dons, a habilidade de virem aqui na frente e fazerem as coisas, de se engajarem nos ministérios da igreja ou coisa do tipo. Isso não é garantia nenhuma. Quantos anos você está na igreja, de quem você é filho, quantos estudos você deu, quantas pessoas você conduziu ao batismo. Nada disso. Apoiar-se nisso é respirar a atmosfera de Laodiceia. E quando a mensagem é pregada, dizendo, você precisa mudar de vida, há alguns que olham e dizem, mensagem extremista, discurso radical, igreja legalista, rígida, inflexível, não é bem assim? Essa é uma característica daqueles que serão sacudidos. Observe. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E ela diz, alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Ela está falando do testemunho direto do anjo à igreja de Laodiceia. Você me dá náuseas, porque você não está nem lá nem cá. Rejeitar essa mensagem é uma das causas. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. Rejeitar essa mensagem é uma causa de sacudidura. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deveria operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Segunda causa, listada por ela como uma causa de sacudidura, é a rejeição da verdade presente. Olha o que ela diz.
Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, será o resultado de recusar a verdade presente. E você me pergunta, que verdade presente é essa? O que é a verdade presente? Eu queria fazer aqui algumas considerações com você. Porque a compreensão do que é a verdade presente, inclusive está na moda agora. Algumas pessoas que julgam um elemento específico da revelação bíblica, desatendido pela igreja, começam a ostentar dizendo, essa aqui é a verdade presente. E aí está todo mundo dizendo, essa aqui é a verdade presente, essa aqui é a verdade presente. Deixa eu fazer algumas breves considerações com você em relação a isso, ainda que eu vá ampliar um pouco disso numa série que eu vou fazer na primavera do ano que vem, sobre o remanescente, mas me permita fazer aqui algumas considerações, porque se é uma causa de sacudidura rejeitar a verdade presente, que verdade presente é essa? Primeiro, José Bates, um dos pioneiros da igreja, via o sábado como a verdade presente, era o que distinguia o movimento depois do desapontamento das outras demais congregações cristãs, aqui, especialmente nos Estados Unidos. Tiago White, nos periódicos, ele se expressou em relação a isso, num primeiro momento, inclusive a primeira edição da revista publicada por ele, a revista chamava-se Verdade Presente. Ele trabalhou o elemento do sábado, mas mais tarde considerou aspectos relacionados ao ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo. Mas Ellen White, ela sim, que vai até 1915, com 60 anos praticamente de ministério profético, ela utiliza a expressão verdade presente para, primeiro, se referir ao movimento, os que são da verdade presente, como uma causa, a causa da verdade presente. Mas ela também aponta um conjunto de doutrinas e não apenas uma só, como sendo a verdade presente. Tem que ver com o sábado, o estado do homem na morte, o ministério de Cristo no santuário celestial, a terceira mensagem angélica. Ela também fala da justificação pela fé, porque todos esses elementos devem ser pregados à luz da cruz do Calvário. Mas ela também apresenta a reforma de saúde como impulsionando e facilitando a pregação da verdade presente, não sendo uma delas, mas facilitando e impulsionando. A relação para quebrar paradigmas, para abordar as pessoas, é uma mensagem que tem acesso às pessoas e seria mais facilmente recebida. Nesse contexto, ela diz, a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são o povo peculiar escolhido por Deus. Ela diz, essa unidade desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração, exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. E está aqui, a unidade desconcerta o inimigo. É lógico que ele quer provocar contenda, briga, diz que me disse, uma série de coisas. E nós temos que ficar atentos. É estratégia, não é de hoje. Já foi lá desde o começo, continua sendo a mesma. Nós, eu e você, precisamos entender qual a nossa participação na promoção da unidade da igreja. Porque está aqui. Não adianta professarmos a fé na verdade presente e não contribuirmos com a unidade da igreja. E cada um de nós tem sua responsabilidade pessoal. Perceba, terceira causa, mornidão, descuido e indiferença. Olha como a revelação se expressa em relação a isso. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidadosos e indiferentes que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Ela usa essas palavras naquele contexto da visão, o povo andando pelo caminho, e ela fala da sacudidura, e a sacudidura é quando no caminho, alguns dizem o seguinte, eu não quero mais isso, está difícil demais para mim, está complicado, eu não quero deixar as minhas coisas, eu não quero deixar os meus projetos, tá ruim porque eu estava com a carruagem, agora eu estou a cavalo, agora eu estou a pé, agora eu tirei os calçados. E na medida em que as dificuldades no caminho para alcançar a salvação, elas vão se intensificando, alguns vão deixando. Mas ela também diz que na medida em que alguns deixam a fé, outros são agregados a ela. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Pergunta a serva do Senhor. Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a tua destruição. Então eu quero dizer a você, igreja, acorde, igreja. Abra o olho, igreja.
Não desconsidere o tempo e a época em que nós estamos vivendo. Há uma urgência da nossa parte de alinharmos a nossa vida ao propósito do Senhor. Você não precisa ser sacudido, você não precisa ser levado pelo vento. Ignorância em relação ao poder de Satanás.